pessoal, bem-vindo ao primeiro episódio do podcast Descomplicou-te. Aqui a gente descomplica a inteligência emocional para você usar no dia a dia, sem aqueles papos difíceis, aqueles termos complicados. E hoje a gente vai começar do começo. Começar do começo. O que é inteligência emocional? Será que é um dom ou dá para aprender? E o mais importante, como ela pode transformar a minha vida? Bora falar sobre isso? Mas então, o que é inteligência emocional? Inteligência emocional nada mais é do que saber lidar com as emoções. Sabe aquele momento que você vê uma pessoa triste e não sabe o que fazer? Ou, por exemplo, tem um momento de raiva e sai falando qualquer besteira e depois se arrepende? Pois é, a inteligência emocional vai ajudar justamente nisso. Por exemplo, no trabalho, quem tem inteligência emocional cresce mais rápido, lidera melhor e não vai ficar brigando com qualquer besteira, por exemplo, no grupo do WhatsApp. Na vida pessoal, a pessoa que tem inteligência emocional não vai ser qualquer problema que vai desestabilizar ela. E num casal, por exemplo, que às vezes briga por qualquer besteira, quando ele tem inteligência emocional, a comunicação fica muito melhor. Ou seja, não vai ser briga para resolver as coisas, e sim discussões, na verdade, e conflitos para conseguir resolver tudo o que precisa. Um exemplo simples, duas pessoas estão no trânsito, paradas no trânsito, no caos do trânsito, por exemplo, dos grandes centros. A primeira pode, por exemplo, começar a xingar, a buzinar, a se estressar e chegar totalmente mal-humorada no trabalho. A segunda viu que não tem muito o que fazer, que não depende dela sair daquele local, ela liga o som, relaxa e começa a pensar no que precisa ser feito durante o dia e nas atividades que ela está se programando para fazer. Qual a diferença? A sua atitude. A situação foi a mesma, porém como você lida com suas emoções conta muito. Falando em inteligência emocional, eu vou trazer um pequeno spoiler do que vai ser os próximos episódios do nosso podcast. A gente vai falar um pouquinho sobre inteligência emocional e como desenvolver isso. Preste atenção. Se conheça melhor. Primeira coisa, saiba realmente quem você é, saiba como você funciona, saiba o que te motiva, o que te paralisa, o que te deixa feliz, te deixa triste, saiba como suas emoções funcionam e o que faz, a gente fala que o que faz sentido, né? O que realmente você vai olhar e falar, não, é isso que eu quero, é isso que eu não quero. Isso vai contar muito, a gente chama de saber a identidade. Inclusive, tem um teste que a gente faz chamado teste de identidade, que você consegue avaliar várias coisas, como perfil comportamental, como melhor forma de comunicação emocional, suas âncoras de carreira, seus motivadores pessoais, que é muito importante. Então, preste atenção nisso. Descubra quem você realmente é, se conheça melhor, saiba a sua identidade. Segundo, controle as suas reações. Sentir raiva, por exemplo, é normal, mas a questão é o que você vai fazer com esse sentimento. Explodir resolve? A maioria das vezes não. Então, como você vai reagir realmente às suas emoções? Então, se controle melhor, vai fazer muito sentido. Entenda também um lado do outro. É o que a gente chama de quê? Empatia, o que muita gente chama de empatia. Porque muitas das vezes a gente olha só o nosso lado, como eu quero, como eu espero. Mas às vezes o outro também está na mesma situação, esperando algo que não aconteceu e os dois ficam frustrados, podem se estressar, podem ficar tristes, enfim. Entenda o outro, passe a ouvir o outro. Isso vai facilitar muito com relação às emoções e principalmente, vai melhorar muito a sua inteligência emocional nas relações. E por último, aprenda a se comunicar sem brigar. Gente, não precisa de brigar para resolver as coisas. A gente pode muito bem resolver qualquer coisa numa conversa. Pode ser uma conversa mais acalorada? Pode, mas não necessariamente é uma briga. A gente tem que entender que discutir um assunto ou resolver um problema não é brigar, e sim encontrar uma solução. Só que muitas vezes as pessoas procuram culpados e não soluções. Começa a apontar o outro, que você, mas em vez de falar assim, o que nós vamos fazer para resolver. Então, brigar não chega a lugar nenhum, você perde tempo, se estressa, se chateia e por aí vai. Várias emoções ruins que no final das contas não agregou em nada na sua vida, o seu problema continua sem resolver. E aí, fez sentido tudo isso para você? Inteligência emocional não é sobre não sentir, é sobre sentir, mas saber como lidar com suas emoções. Curtiu? No próximo episódio vamos falar sobre autoconhecimento, que é muito importante também na inteligência emocional. E detalhe, desafio para você. Essa semana observe as suas emoções e como você reagiu a cada situação. E olhe, avalie melhor e pense, eu reagi da forma certa? Eu poderia ter feito diferente? Se eu tivesse feito diferente, o resultado teria sido melhor? O que eu ganhei, o que eu perdi com a minha reação? Isso vai contar muito. Fica a dica e te espero no próximo episódio.